E fala, torcida São Paulino, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aqui que o Craque Neto e o Souza, os pessoal dos donos da bola, falaram sobre a vitória do São Paulo ontem contra o Bahia, fora de casa. São Paulo que praticamente se classificou para a Libertadores com o resultado de ontem em cima do Rogério Ceni mais uma vez. Antes de mais nada, se inscreva no canal e deixe seu like, é muito importante, me ajuda demais, beleza? Você já sabe, a gente vai estar assistindo o vídeo junto aí. No final do vídeo eu volto, a gente vai falar um pouco sobre o jogo de ontem, sobre o do meio-dia, sobre o time do São Paulo e sobre o restante da temporada. Créditos eleitorais, deixe na descrição sem mais enrolação. Simbora pro São Paulo. São Paulo ontem jogou pro gasto, não fez um grande jogo. Eu nunca tinha visto o que aconteceu ontem. Os 2 primeiros gols do São Paulo foram passes do time do Bahia. Algo assim, inédito. São Paulo começa sofrendo bastante. Mas aí segue a saga do Rogério Ceni de nunca ter vencido o São Paulo. Impressionante isso, né? 9 derrotas e 2 empates. São Paulo e Flamengo ele nunca venceu. O Flamengo ele só perdeu. O time errou muito gol, o time do Bahia ontem teve um volume importante. Aí o Marcos Felipe, né, o goleiro... Quase o frango, hein? Quase. Meu Deus, dá uma olhada no goleiro. Como é que ele entra na bola? Como é que ele entra na bola, Veloso? O que ele fez, Veloso? Meu Deus do céu, ele foi com a barriga na bola, a bola bateu na palma da mão e foi pro chão essa bola pra bater e entrar. Que absurdo esse cara, velho. Ele fez Que goleirinho ruim, velho. Ele fez 2 defesas ontem. Duas Se ele defesas não boas. faz duas defesas, São Paulo tinha saído derrotado. Então ele errou, também critiquei ali, falei desse lance dele. Mas o São Paulo ontem jogou pro gasto. Lucas não foi bem, Luciano não foi bem, Calero não foi bem. E aí, com erros da equipe do Bahia, o São Paulo acabou fazendo os gols. E o importante é sempre o quê? Resultado. Resultado. Olha o gol do goleiro, o Marcos. Ele saiu mal, né? Meu Deus. Luiz Gustavo fez o gol. Luiz Gustavo. Tava um jogo meio parelho, né? O Luiz Gustavo, pra mim, foi o melhor jogador do Pô, Luiz Gustavo, você joga muito, mas muita bola. Que volante. Ele e o Rato entra no jogo ontem, dá um legal passe. o Rato, depois de 1 ano, fez um gol. Você não é mais Rato, velho. Mas você virou barata. O gol que ele fez foi importante. Mas tudo bem, 1 ano, Souza. É pouco. Vamos lá, se tivesse o jogador do Corinthians que não faz o Pedro Raul, vai. 1 ano sem fazer gol, o que você ia falar? Eu ia falar que tava mal pra caramba. E o Rato? Tá mal. Mas eu tô te falando que o gol que ele fez, um gol que ele... Mas todo gol é importante, Souza. Eu sei disso. E ele não faz gol, mas o Rato nunca foi um fazedor de gol. Mas 1 ano? Mas... 1 ano? É pouco. É pouco para um jogador que veste a camisa do São Paulo, é pouco. Mas é um jogador que se dedica muito pro clube, para o time. Mas ele é marceneiro? O que é pedreiro? O que ele é? Não, ele faz o que? Massa? O que ele é? Cerveja de pedreiro? Reforma geral. Ele reforma geral? É serradeiro? O que ele é? Manutenção. Manutenção. Serviço geral. Depois dele... Isso que o Zubeldia falou era do Luiz Gustavo, né? Que foi o melhor em campo ontem, fez gol, jogou pra caramba. Não ontem. só. Hã? Não só. Não só. Não só o Luiz Gustavo. Mas assim, era Tá com quase 38? partindo do exemplo do Luiz Gustavo, por ter jogado muito bem ontem, foi muito bem ontem. E o Zubeldia também tá bem mais experiente, né? Você vê que ele já tá mais com o cabelo branco. Chegou no Brasil e já ficou Tava grisalho. todo preto, já tá grisalho. E aí, Fessa, 3x0 pro São Paulo. Cara, eu assisti a partida, eu não achei que foi um jogo pra 3x0, não sei se eu tô... O Ceni também não, e eu também acho que não. Eu não sei... tudo muda nesse lance, né? Existem erros individuais que alteram completamente o andar de uma partida e você não tá fazendo uma má partida, sua torcida tá ali com uma certa paciência ainda, apesar do protesto antes do jogo, e depois que acontece o lance desse, muda tudo. Tudo bem, teve ainda o Bahia essa última chance que o Rafael também aparece. Então, num gargalo ali de, sei lá, 5 minutos, um goleiro fazendo o que fez e o outro fazendo o que fez. Para mim, acaba a partida ali, porque o Bahia começou a torcida a pegar no pé dos jogadores. O goleiro, então, se ele batia um tiro de meta, parecia que ele era o maior inimigo do estádio, né? Eu nunca vou entender esse tipo de comportamento, sinceramente, eu nunca vou entender. Ele falou, você acha que isso ajuda em quê? Eu nunca vou entender. Eu sou daqueles que, você tá com raiva do seu time, fique em silêncio, então. Você tá no estádio, não apoia, fica no silêncio, só não atrapalha. Eu não consigo conceber uma torcida de mandante atrapalhando o seu clube. Eu sei que tem gente que não pensa como eu, mas eu vou sempre pensar dessa maneira. Eu sempre vou achar um absurdo isso. E aí o jogo muda, né? Porque era um jogo que o Bahia não estava mal. Eu achava um jogo consistente. O goleiro faz o que fez. Um pouquinho depois, o Rafael faz a defesa que fez. Ali acabou para mim o jogo. E ali o restante, tudo para mim foi consequência. Vitória justa, acabou sendo justa do São Paulo. O Wellington Rato, que só tinha feito aquele gol contra o Corinthians e não tinha feito mais, incrível, né? Mais de 1 ano sem fazer um golzinho, meteu um gol, isso dá uma tirada de zica ali também.
E o último gol, achei que foi um golaço aí, com muita qualidade e tal. Vitória foi justa, eu só achei que o 3-0 um pouquinho exagerado. E aí, Arnaldo, 3-0. O Zubeldia no fim agradeceu todo mundo, a diretoria, o ambiente que ele está vivendo. Podemos encerrar o assunto fritura ou não? Eu acho que da parte dele, nunca teve... Pelo contrário, acho que em termos de comunicação, ele sempre foi o que ele foi, na vitória ou na derrota, né? Ele faz questão de elogiar todo mundo, não expõe ninguém, não delega responsabilidade e não mostra a estafa que o Abel já tem. Eu acho que as comparações, a gente estava conversando aqui enquanto ouvia o Rogério Ceni, as comparações de Zubeldia, Abel, pela energia, pelos cartões, você hoje percebe uma coisa bem diferente, né? O Abel cansado, literalmente, de uma sequência de temporadas e o Zubeldia com fome. Mais fome do que o São Paulo. Até. O Abel na beira do campo nem toma muito mais aquelas coisas, né? Nem isso não, ele tá fazendo. Ele continua, eu acho que a galera aceita mais, mas ele continua, ele estava correndo dentro do campo ontem. As coisas, os números já estavam ao lado do Zubeldia, a torcida já estava ao lado do Zubeldia, o São Paulo, insisto, está entre os 6 primeiros desde a 13ª rodada do campeonato e vai abrindo a diferença para o 7º. Não é que o São Paulo vai encolhendo, isso depois da eliminação pela Libertadores. Agora, o time ainda não está bem, isso é claro. E o São Paulo, o Vessone falou, eu até comparei no nosso intervalo no YouTube ontem, porque a vitória no Clássico contra o Palmeiras já parece que eliminou a eliminação do Corinthians para o Racing e tal. O São Paulo ainda vive o luto da eliminação para o Botafogo. E tem um efeito duplo isso. A cada sucesso e triunfo do Botafogo, fica evidente a distância entre os times, mas ao mesmo tempo a gente quase chegou. A gente teve um pênalti. E o principal... a gente falou tanto da questão do luto, é o Caleri. O Caleri está até agora de luto. Não, a alma dele ficou naquela quarta-feira à noite. Ficou, sem brincadeira. E o técnico, ele é o capitão do time, e o técnico fica tentando... E ele tem, de fato... A parte que o Zubeldia fala sobre o Caleri na entrevista é muito interessante. Como ele tem, sem alma, tentado jogar coletivamente, sem receber uma bola e tal. Então, assim, o São Paulo não fez uma grande partida, como disse o Vessone, foi vulnerável. A lateral esquerda do São Paulo é um problema... se era um problema com o Wellington, sem o Wellington é uma questão de estado, né? A questão do 4-2-4 é uma situação, o time ele é agressivo, mas fica muito vulnerável, o meio-campo fica sobrecarregado. Tem muito zagueiro bom, só jogam 2. Aí quando entra o Arboleda, você fala, pô, como é que não joga o Arboleda? Aí quando entra o Sabino, como é que não joga o Sabino? Como é que não joga o Alan Franco? São coisas ali ainda em ajuste. Mas o São Paulo, além de tudo, ele viveu esse período de luto longe de casa. É como se o cara tivesse prisioneiro de guerra. O São Paulo não jogou em casa, desde que foi eliminado pelo Botafogo. Né? Talvez o Caleri voltar ao Morumbi pode ser o que ele dá o up nele, né? Porque não é simples isso. Foram várias partidas fora do seu estádio, com um mandante, inclusive. Né? E agora o São Paulo vai voltar ao seu estádio, faltando 6 rodadas, 3 em casa, 3 fora. Agora o São Paulo volta à mesma página dos outros. E está 8 pontos na frente do Bahia. Então, agora é assim, pior das hipóteses, pré-Libertadores, pela G7 e tal. Melhor das hipóteses, fase de grupos. E qualquer uma dessas possibilidades, ela tem que ser construída com o treinador que está aí. Não, mas não é possível que ainda se discuta isso. Então, não é possível. Então, não. mas eu acho que a gente tem que virar a chave. Mas eu vou te dizer, porque só foi virada a chave pelos resultados, pela postura, por entrevistas do Zubeldia e pelo apoio que ele tem popular. E hoje já se sabe que era uma questão que nunca foi pública, mas que era tratada nos bastidores. O Zubeldia esperava que o São Paulo pudesse dar mais a ele, jogadores. Ele chegou no São Paulo, era o São Paulo do Rames e do Lucas. A janela do São Paulo, do Zubeldia, a janela do Jamal Lewis e do Santi Longo. Né? A janela do Dorival, Rames e Lucas. Cara,
O Zubeldia é o corredor X do Speed Race. Ele parece o corredor X. Até... Ele vem pra salvar, tira de cena, o outro vai, ele vai, ajuda, pega o bandido, que é o Vessa, Você lembra prende, o corredor X? lembra? Claro que aí não era Entendeu? o protagonista, mas o Speed não é o Race falou, protagonista. esse é o cara. Esse é o cara aí. É o momento, nesse momento, o São Paulo precisa de um corredor X. Pois é, o Zubeldia. Meu Deus, maritacas, acalmem-se. Olha, eu não sou São Paulino, vocês sabem, mas tenho um profundo respeito e carinho pelo São Paulo, minha família toda é São Paulina, certo? Então eu vou fazer o seguinte, Maritaca adora alpiste, eu vou comprar uma saca de alpiste e vou mandá-la pro CT. Mas agora já não tem mais nem mais, agora eu tô com Então, massa, agora não tem mais... a informação, depois de tudo que aconteceu também em Salvador, depois dessa coletiva que ele fala até do cozinheiro do São Paulo, dos cozinheiros, dos funcionários, e como ele é tratado e tal, não sei o quê, eu sempre digo, a devoção dele ao São Paulo pública é muito maior do que o contrário, mas infinitamente, né? Já dá para saber que o 2025 do São Paulo está sendo planejado sim com o Zubeldia, e a discussão sobre os ajustes do elenco está sendo discutido sim com o Zubeldia, sabendo Zubeldia das limitações financeiras que o São Paulo terá. Tá, mas é o tipo de treinador, cara, que melhora. Pois é. Melhora. Gente, arroz e feijão é uma comida espetacular. Eu amo arroz e feijão. Certo? Mas de um dia para o outro, você pega um arrozinho, tem técnicas para você transformar o arroz num arroz de forno. Basta um queijinho ralado, um azeitinho, uma manteiga. Então, se te sobrou um pedaço de mortadela lá, presunto, põe lá, põe no forno. É isso. O Zubeldia consegue. Ele pega o arroz amanhecido e faz um arroz de forno Cristo Redentor. Pô, olha, sem estádio para jogar. Com Yamal na lateral esquerda. Sem dinheiro para contratar. Perdeu jogadores importantes contundidos. Aquele que quando ele chegou achava que ia, não foi, que é o Rames. Mesmo assim, ele foi na Libertadores, na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Botafogo e pelo Galo e está em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, sem riscos nenhum de não ir à Libertadores ano que vem. 0 risco, tá 8 pontos na frente do outro que está atrás dele. Descolou, então, o G6 descolou. A Libertadores sim, mas você citou aí, a direta me parece a passar pelos 2 títulos dos cariocas nas Copas, é isso, certo? Não, mas tudo a direta. Bem. Mas Vessa... Os cariocas nas Copas? O Botafogo tendo que ganhar... Ah, sim. E o Flamengo ganhando. Isso. Porque se der o Galo, exatamente, eu acho que aí não dá a direta. Não, aí é G7. Porque passe... é o Inter consolidado, o Fortaleza consolidado. A vitória do São Paulo fez o São Paulo estar na briga com o Inter e Flamengo. Esse é o cara. O São Paulo está na briga com o Inter e Flamengo. 56, 55, 54. Atenção, Jogos Olímpicos. Se empatasse, não. Mas ganhou. Então agora está 6-6. O Flamengo tem um jogo a menos, mas é contra o Cruzeiro hoje fora. Então o Paulo tá na briga com o Inter e o Flamengo. Jogos Olímpicos, tem lá 6 raias, estão lá todos os clubes. Onde está o São Paulo? Na piscina de bolinha? Ou na piscina de criança para não morrer afogado? O que fez o Zubeldia? Colocou nesta raia aqui. Agora a piscina tem esses 6. Tem Botafogo, tem Palmeiras, tem Fortaleza, tem Flamengo, tem Inter e tem o São Paulo. Então, a hora que der a largada pro ano que vem, se você tiver o mesmo técnico planejando o elenco, é possível fazer a coisa funcionar, entendeu? É muito possível fazer a coisa funcionar. O Leonardo Felipe está completamente contra vocês todos aqui. Ele fala o seguinte, o mérito pelo 6º lugar é do Zubeldia. Vamos aos fatos, diz ele. Sem os gols e assistência do Lucas, o São Paulo teria 15 pontos a menos. Seria 12º no Brasileiro. É um bom trabalho ser 12º no Brasileiro? Lucas é o líder do time no Brasileiro em gol mais assistências. Abraço, satisfação. Ele é o melhor jogador do time. Quem é o treinador dele? É a minha mãe, Dona Maria do Carmo? Fala pro Luiz Felipe aqui, não pra mim. Falando pra ele. Leonardo Felipe. Que o utiliza... Leonardo Felipe. Sob o comando dele, ele não se machucou. Posso lembrar o meu Leonardo o seguinte? Quando o Zubeldia assumiu o São Paulo estava na zona de rebaixamento do Brasileiro, da Libertadores contra o Talheres, e o Lucas tinha sofrido mais um estiramento. O Zubeldia só foi trabalhar com o Lucas um mês depois. E ele não se machucou mais.
Jogando todas. De lado de campo. De lado de da campo. comissão técnica. Lembra? Não podia jogar de lado de campo. Então, manda embora. Além de melhorar, ou melhorar não, de transformar jogadores triviais em jogadores essenciais, os melhores jogadores, sobretudo o Lucas, começou a jogar com constância com ele. Bobadilha. Luiz Gustavo, Mas Alan aí- Franco, Sabino, blá, blá, blá. Faço uma outra pergunta, Vessa, para você, especialista em agenda positiva. Coitado. Tudo bem, o São Paulo deve para Libertadores, beleza, bacana e tudo mais. Tem essa questão de não vai gastar grana no ano que vem. Esse negócio sempre precisa combinar com os russos. A torcida do São Paulo vai entender o São Paulo Isso é outra ir para as coisa. quartas de final da Libertadores, da Copa do Brasil, ficar lá em quinto ano que vem de novo? Só estou dizendo que o Zubeldia está entendendo. A torcida do São Paulo, é por isso que a gente está falando aqui. E é bom o Casares falar com a torcida do São Paulo, não no Zubeldia, né? E aí, Vessa? Eu acho que no discurso pode ser bonito, na hora da prática, na hora da vida como ela é, e o futebol tem muito isso, o que é a teoria, a utopia e a vida como ela é. Tem coisas no futebol que você pode estar tudo organizadinho, fazendo tudo certinho, quando a coisa não acontece, vem o mundo na cabeça, aí o torcedor se desespera, aí o torcedor vê um clube ou outro melhor com a SAF, vai querer cobrar uma SAF e tudo mais. Não é fácil fazer o que o Flamengo fez. Hoje ele é mais difícil. A gente falou já sobre isso aqui. Uma coisa lá em 2012, 13, 14, sem outros players com tanto dinheiro, com tanta organização, e você fazer isso. E detalhe, antigamente não se pagava tanto quanto se paga hoje em competições. Quanto mais você vai passando nas fases, mais você vai ganhando dinheiro. É só pegar a posição do brasileiro aí. Teve um 2022, Coisa perdeu pro Juventude na última rodada. Ele podia ser 9º ou 14º. E ele acabou sendo, sei lá, 14º. Um desses últimos. Meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, eu quero que você deixe aí a sua opinião sobre o trabalho do Zubeldia. Acha que é um bom trabalho, um trabalho mediano? Cara, como o Souza disse aí, o São Paulo ontem não fez um jogo brilhante. Longe disso, né? O São Paulo teve mais sorte do que juízo. Mas esses resultados são importantes para o objetivo do São Paulo, que é se classificar para a Libertadores da América. Eu disse isso no vídeo mais cedo. A atuação de ontem não é capaz ou não é o suficiente para o São Paulo vencer times de primeiro escalão de futebol brasileiro. Se o São Paulo jogar desse jeito, contra o Flamengo, contra o Atlético, contra o Palmeiras, o São Paulo não ganha. São Paulo ficar dependendo do acaso, porque, sinceramente, ontem os 2 primeiros gols do São Paulo foram gols entregados do Bahia. Então, se o São Paulo jogar do jeito que jogou ontem, ele não consegue vencer a equipe de primeiro escalão do futebol brasileiro. Mas o resultado é muito importante, né? Assim, você se descolar, se garantir na Libertadores do ano que vem, você dá uma certa tranquilidade para o Zubeldia e muito, desculpem, muito dessa, eu não vou falar oscilação do São Paulo, mas muito desse instabilidade ou desse nível de atuação abaixo, que para mim o São Paulo vem atuando abaixo do esperado, vem de alguns problemas que o Zubeldia teve, como a falta do Alisson e do Pablo Maia, como a falta do Ferreirinha, mas também de algumas insistências. Por mais que muita gente tenha falado que o Luiz Gustavo fez um grande jogo ontem, o Luiz Gustavo fez um gol ontem, gente. Sinceramente, eu não vi o Luiz Gustavo fazendo um grande jogo. Eu acho até que em jogos como o de ontem, jogos muito físicos, jogos de transição rápida, o Luiz Gustavo ele tem dificuldades desse tipo de jogos. Mas o Zubeldia gosta dele. Pelo menos o Zubeldia ele já fez algumas mudanças. O Marcos Antônio continuou no time, o Igor Vinícius continuou no time. A gente teve a entrada do Ferreirinha, que se a gente, que o Ferreirinha jogou ontem, é sacanagem. O Ferreirinha tá jogando muito bem. Toda hora ele fazia jogadas ali pelo lado do campo, encarava 2, driblava 3. O grande problema é, o São Paulo, ele cria com um jogador a menos, que é o Luciano. Luciano, como foi dito, o Luciano não jogou bem. Qual foi a última vez que o Luciano jogou bem? Até nos jogos que o Luciano faz gol, ele não joga bem.
Porque jogar bem e fazer gol são coisas diferentes. Ontem o Gustavo fez um gol, e pra mim ele não jogou bem, né? Tem muitos jogos que o Luciano joga mal e faz gol e passa pano pra atuação ridícula dele. São Paulo e Red Bull Bragantino no primeiro turno. No primeiro ou no segundo turno, o Luciano fez um gol de pênalti. Ele bateu o pênalti, errou o pênalti e fez o gol. Aquele jogo o Luciano fez uma partida ridícula e fez um gol, e a torcida é Luciano. São Paulo e Tajeres foi um jogo que o São Paulo precisava muito de mais um cara pra criar no meio de campo. O Luciano errava tudo. Aí acertou aquele gol lá da fruta que caiu, o goleirão aceitou. E como nesses exemplos, existem outros exemplos. Então, assim, eu entendo que o Zubeldia goste do Luciano e faz sentido quando o time consegue criar para ele. Né? Quando o Eric, não vou falar Eric, mas agora tá o Lucas e o Ferreirinha. Quando Ferreirinha e Lucas conseguem criar para Luciano e Calleri finalizar, tá ótimo, porque a gente tem o Luciano perto da área, fazendo o que ele faz de melhor, que é finalizando em gol. Quando o time precisa de mais um jogador para criar, a gente tem problemas. Porque se o Luciano voltar para criar, é aquilo que a gente viu ontem, ele erra passe, o passe é sempre curto demais. Uma coisa que me incomoda do Luciano é, pô, ele recebe a bola e o cara tá disparando uma velocidade monstra. O Luciano dá aquele tapa com nojo na bola e tira o peso da bola, tirando também a velocidade do contra-ataque. E uma coisa que é extremamente importante nesse time do Zubeldia é que esse meia central, esse cara, esse 10, e aqui eu vou falar por função e não por camisa. Esse 10, ele tem que dar dinâmica aos ataques do São Paulo. Ele tem que dar uma transição rápida aos ataques do São Paulo. E o Luciano não sabe fazer isso. Infelizmente, eu gostaria que ele soubesse, mas não sabe, ele não faz. Ele sempre atrasa o passe, toca para trás, o toque é fraco demais. Sim, quando é para acelerar, ele cadencia. Quando é para cadenciar, ele tenta acelerar. Ele sempre dá um toque a mais na bola. Isso me irrita profundamente no Luciano atuando por dentro. E se você, amigo São Paulino e amiga São Paulina, fica feliz porque o São Paulo meteu 3-0 no Bahia com 2 gols entregados, com a atuação que a gente teve ontem, eu sinto informar que você tá torcendo. Eu não vou falar que você tá torcendo errado, mas você está se iludindo. Porque com esse futebol, o São Paulo não ganha de times mais fortes. E muito disso passa pelo Luciano atuando por dentro. Muito disso passa pela insistência do Zubeldia em jogar o Lucas pro lado. Ontem o Lucas jogou de um lado, não jogou bem. Jogou do outro, jogou menos pior. Por que você não traz o Lucas pra dentro e coloca o Eric? Ou coloca o próprio Rato? Se bem que o Rato só tá servindo pra uma coisa, né? Cruzamento na área. Ah, ontem ele fez um gol. Pô, parabéns. Um ataque de 4 contra 2, se ele perde aquele gol também. Se bem que esse aí foi o terceiro gol, né, que ele deu pro Lucas. Mas aquele ataque, ele tava sozinho do lado de lá também, gente. Pelo amor de Deus. Não é que o São Paulo e que o Rato construiu a jogada lá de trás. O São Paulo não tá construindo absolutamente nada. A gente tem que parar de se iludir. A gente tem que ficar feliz pela vitória. Mas o Zubeldia, ele tem que entender e fazer algumas alterações. Ele precisa de reforços também. Ele precisa de laterais pelo menos razoáveis. Ele precisa de um meia de ligação. Ele precisa, para mim, de talvez mais um atacante. A gente tem que pensar nisso. Eu quero que você deixe a sua opinião. Não só a minha. Eu quero que você deixe a sua opinião. Deixe seu comentário. Eu quero muito saber. Eu leio todos os comentários, hein? Eu leio absolutamente todos os comentários. Então, deixe o seu comentário aí que eu vou deixar um joinha. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.